Olá, sejam bem-vindas ao Elas Vivem. Hoje a gente vai apresentar o nosso primeiro podcast. Esse projeto, ele quer atingir as mulheres reais, assim como você, assim como nós. E esse projeto, quem faz parte comigo é a Michele. Então é um projeto nosso, né, Mi? Sim. Que Deus colocou no nosso coração, porque a gente quer mostrar para vocês que vocês não precisam carregar o fardo sozinhas, que todas nós somos mulheres, como que a gente pode dizer? Com grandes histórias. Com grandes histórias. E hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre a Mi, sobre as dores, sobre como que você chegou, porque o que a gente vê? Quando a gente olha uma mulher bonita, uma mulher bem-sucedida, a gente olha e primeiro a gente vê aquela máscara, né? Aí você fala, aquela nossa, força, nem tem né? problema. Que problema que ela tem? Tão bonita assim, bem-sucedida. Mas é isso que a gente quer mostrar para vocês. Essa a intenção. E hoje a Mi vai abrir o coração dela aqui. Vamos contar um pouquinho sobre uma parte, né, da nossa história, que eu sempre falo que nós, mulheres, nós temos uma grande história por trás de todo mundo. Mas antes de eu começar a falar da minha história, vamos me apresentar. Eu sou Michele Maciel, faço parte aqui desse grande projeto que Deus colocou no nosso coração, que é o Elas Vivem, que é para trazer mulheres que de fato cansaram de só sobreviver, né, Mel? Exatamente. Que querem de fato viver, que por mais que elas tiveram problemas, por mais perdas que elas tiveram, elas ainda decidiram, né? Elas decidiram ainda continuar sonhando e vivendo. Sou educadora financeira também e trazendo essa pauta do dinheiro sempre em questão de autocuidado. Às vezes a gente acredita que mas dinheiro não é falar sobre vidas. Claro que é. Falar de dinheiro é falar sobre vida, sobre qual vida você quer viver, sobre quais sonhos você ainda quer ter. Porque não adianta a gente falar sobre sonhos e não falar que a gente realmente precisa de financeiro para poder realizar cada um desses sonhos. Exatamente. Então, é a gente trazer essa pauta mais leve possível para a gente poder falar para vocês que a vida, ela é feita pra gente viver e não só sobreviver, né? Exatamente. E sobre decisões, né? Que eu falo, o que a gente precisa antes de qualquer coisa? Olhar para si e ver que a gente não é o único alecrim dourado. A gente não é a única mulher que carrega dor, que sofre, que tem isso, que tem aquilo para resolver. Nós não somos a única. E quando a gente passa a enxergar tudo isso, a gente dá espaço para decisão. Quando foi a sua minha decisão? Engraçado você falando isso, porque assim, todas nós temos grandes histórias. Todas nós tivemos recomeços, eu tenho certeza. E quão difícil é a gente falar desses recomeços, né? Quão difícil é a gente falar dessas dores, essa coisa de que a gente cresceu, pelo menos eu, tá? Não sei vocês aí, não sei você, mas eu cresci ouvindo que, a mulher que fica falando disso é uma mulher fraca, é uma mulher que fica cheia de mimimi. Você vai ficar chata, você vai ficar falando das coisas, das superações que você tem, você vai virar uma mulher chata. E isso fez com que a gente vai simplesmente se fechando e colocando aquela armadura de força, de Mulher Maravilha, faço isso, faço aquilo, e aí a hora que a gente vê, a gente tá uma mulher completamente enrijecida, uma mulher de coração de pedra, sendo que Deus nos criou para termos corações de carne. Exatamente. E esse projeto eu acho que fala muito, vocês vão ouvir a gente muito falando sobre Cristo, porque é um projeto que Ele colocou no nosso coração, e é algo que, se Deus criou a mulher com todos os sentimentos que uma mulher tem, porque nós sentimos muito mais do que os homens. Isso é nítido, né? Nós temos... Não, só mulher tem esse sentido, por exemplo. Já começa daí. Então, por que é tão difícil da gente se ver como uma mulher com grandes histórias, com grandes sentimentos? Por que a gente quer demonstrar para o mundo essa força, essa mulher guerreira, essa mulher maravilha? Exatamente. Né? E por que é tão difícil? É muito doido isso. Difícil o medo tirar de ser, a máscara, né? O medo de ser julgada. Eu falo por mim, assim, o maior de todos os sentimentos pela minha dificuldade de me expor, é o medo. É o medo de me expor e ser machucada de novo. É o medo de me expor e as pessoas rirem da minha história. É o medo de você se expor e as pessoas começarem a falar, ai, que mimizenta. Ai, eu achava tanto que ela era forte, que ela era isso, que ela era aquilo, mas olha só a história dela. Então, assim, pelo menos por mim, não sei você, o que mais te impede de falar da sua história, Mel?
dá a impressão, assim, que como a gente constrói essa máscara, ao mesmo tempo a gente acaba construindo aquela fortaleza em volta. Aí, de repente, você se vê vulnerável. Você fala, meu Deus, como que eu vou falar alguma coisa que pode destruir tudo que eu construí até agora? Mas quem que falou que o que a gente construiu até agora é o certo? Por que, né, ser forte, essa armadura, quem falou que isso é certo? Então, isso aí é isso que você falou, já vem lá de trás. Quando, às vezes, o pai falava assim, engole o choro, né? Então, você fala, não, eu tenho que ser forte. E aí, a gente vai construindo. Aí, de repente, você chega num nível, assim, que você fala, bom, agora eu construí minha independência, então eu não posso falar bobeira. E aí, o nosso cérebro, a gente acha que tudo aquilo que a gente sente é bobeira, porque nós menosprezamos aquilo a vida toda. Então, a gente, né? Então, esse nosso projeto, a gente quer mostrar que a gente precisa partilhar. A gente precisa tirar a máscara e até para ser feminina, né? Aumenta isso o nível. Por quê? Porque aumenta a vulnerabilidade. Exatamente. E por que essa palavra, gente, me dá calafrios? Né? É muito engraçado isso, sendo que mulheres, elas são mais vulneráveis. E por que que hoje em dia parece que virou uma coisa que a gente não pode ser mais vulnerável, na verdade? Que loucura que a gente tá vivendo. Aí a gente reclama dos homens, que o homem não é mais provedor, não é protetor, só que a gente quer se igualar. Exato. Mas isso aí é um assunto pro outro podcast que eu já gostei do tema. E isso vai virar aí umas 3 horas de podcast. Exatamente. E hoje tem alguma dor que você acha que eu falo assim, eu acredito... Aliás, eu não acredito 100% em uma cura. Nossa, eu tô curada. Porque quando a gente fala em cura, dá a impressão que você nunca mais vai sentir, né? Só que a gente vai sentir, porque não tem como, a gente ter uma vida inteira pela frente. Então, eu acredito, assim, que nós somos tratadas daquilo. Então, hoje, você sente e reage diferente daquela maneira. Mas isso não quer dizer que você está curada, porque o que dá a impressão? Quando fala em cura, a pessoa fala assim, eu não fui curada porque eu senti dor. Porque... É como se tivesse que sumir, né? Exatamente. Aquilo que aconteceu é como se não pudesse ficar nenhum tipo de cicatriz. Exatamente. Exato. Por isso que eu falo, a gente não vai usar... Eu não gosto de usar a palavra cura, porque pesa para outra pessoa. Eu gosto de usar a palavra de ser tratada, de sentir a dor e saber como lidar com ela, porque não tem como não ter frustração. Exatamente. Né? É aquela coisa da cicatriz que eu falei. Exatamente. Toda cicatriz, todo mundo que fez uma cirurgia, da cicatriz, você passa a mão, ela vai ser mais sensível. Exatamente. Não tem como você, eu tô curada de determinada cirurgia que você fez, tá. Mas se você passa a mão ali, é mais sensível. Vai lembrar que tem, né? É mais sensível. E só de passar a mão, ele vai dar aquela dorzinha e automaticamente você vai lembrar de tudo que você passou. Exatamente. E eu acredito que é exatamente isso na nossa história. Que por mais que a gente está sendo tratada, por mais que a gente foi tratada naquela época, você passa a mãozinha, ou seja, a hora que você vai falar daquilo, vai ser dolorido. Não vai ser uma coisa, nossa, vou falar e vou rir, vou brincar. Claro que tem pontos que você não vai doer tanto, mas mais sensível com certeza vai ser. E outra coisa que eu comparo também a nível de dor, de cicatriz, igual a gente tá falando, eu falo assim... Tá doendo? Machucou? Machucou. Se você parar, ela vai cicatrizar. Se você continuar andando, ela vai cicatrizar do mesmo jeito. Então, qual que é melhor? Você parar e esperar ou você continuar andando? Né? Então, eu falo que tudo na vida a gente precisa de uma decisão. Quando a gente para, é quando a gente se sabota. Não, eu não posso fazer porque eu tô machucada. Você pode fazer. Segue. Ele vai cicatrizar e vai curar do mesmo jeito. Então, aí que eu falo que a gente não pode dar espaço pro vitimismo. Que quando você para, não, eu sou a única que sofre. Não, é porque você não sabe da minha dor. Você já conversou com alguém assim, que parece que quer competir? Você fala, eu tô com um problema. Não, mas você não sabe do meu. Então... Eu falo que quer competir até na desgraça alheia. Nossa, exatamente. Então, eu falo que o nosso erro, um deles está aí. Da gente ver o problema e falar, não, eu vou esperar a cura, eu vou esperar passar.
Não dá para esperar passar. Tem que continuar. E vai Até andando. Mesmo porque a vida, ela é movimento, né? Total, né? A vida é movimento. Total. Então não adianta a gente falar que eu vou parar absolutamente tudo para poder me curar de alguma coisa. Claro que a gente não tá falando aqui de você não olhar para sua dor, muito pelo contrário, de você não procurar ajuda, seja médica, seja emocional, seja psicológica, mas você precisa procurar ajuda. Mas o que a gente tá falando é de você parar a sua vida e viver em função da sua dor. Exatamente. Isso realmente a gente não acredita que vai adiantar, que vai resolver o seu problema. Por quê? Porque a vida é feita de movimento. Exatamente. E a gente precisa se colocar em movimento, né? Uma vez eu ouvi uma coisa que eu falo que serviu muito para mim. Uma vez que você para valorizar a sua dor, você esquece totalmente o sacrifício que Cristo fez por nós. Então, quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus, o que é isso perto do que Jesus fez para mim? Então, isso é uma coisa que eu uso muito para mim. Eu falo, não posso parar, que isso que eu tô passando não é nem perto. Então, eu acredito que essa é a mensagem que a gente tem que passar. E o nosso podcast também vai trazer a nossa vida real. Porque eu acredito muito em histórias, eu acredito que histórias curam e tratam. Por exemplo, você ouvir a minha história, você vai falar, nossa, mas ela passou por tudo isso, olha que legal, ela recomeçou, ela fez isso, nossa, como que ela... Porque às vezes a carga que você carrega, para mim, seria pesada e mesma coisa vice-versa. Sim. Tanto que a Bíblia fala que Deus, né, não fala que Deus dá o fardo para quem pode. Então Deus sabe do que você pode passar. E eu acredito que é por aí. Que na verdade, a gente até assistiu, você me mandou, né, uma parte do culto lá da sua igreja. Exatamente. E que o pastor falava exatamente sobre isso. Que a gente precisa aprender por mais que doa na gente, obviamente uma dor controlada, né? Mas por mais que doa na gente, a importância da gente falar sobre nossos problemas de questão do que a gente passou, das nossas histórias. Porque cada vez que a gente conta, a gente também se cura um pouquinho. E cada vez que alguém ouve a nossa história, ela pode se conectar com a nossa história e falar assim, poxa, que legal, eu passei por algo parecido. Poxa, que legal, eu tô passando por isso, deixa eu ver como ela conseguiu sair dessa, né? Exatamente. E aí, para isso, eu trouxe uma partezinha que eu falo que eu já morri algumas vezes. De fato mesmo, eu falo que eu já morri por 2 vezes sem ninguém perceber. E isso é uma frase que eu peguei no Instagram até, que quantas vezes a gente morreu e a gente teve que se refazer, se reinventar, renascer, e as pessoas ao nosso redor nem sequer perceberam que a gente estava naquele processo, né? E uma dessas partes, uma dessas vezes que eu considero que eu morri e me reconstruí, foi quando eu de fato quase morri, fisicamente, né? Quem conhece um pouco da minha história, eu fui gerente bancária por alguns anos, e na verdade mais de 12 anos eu fui gerente bancária, e no começo era tudo lindo, era realmente o que eu queria. Sabe aquela coisa de nasci, cresci, o que eu quero fazer? Eu quero me dar bem financeiramente. Para mim, eu sou de uma família extremamente humilde, então para mim eu olhava e achava uau, um gerente de banco se vestindo com salto agulha, toda maquiada. Você não vê nenhuma bancária mal vestida, você não vê nenhuma bancária andando no carro ruim. Eu olhava aquilo e falava, uau, esse é o meu auge. E aí eu fui em direção a isso, me formei e não sosseguei o meu facho até eu conseguir entrar no banco. Então, assim, foi algo muito, que eu tenho muita gratidão mesmo por tudo que o banco me ofereceu na época e até hoje. Grandes partes dos meus conhecimentos que eu tenho hoje financeiros, eu trouxe de lá. A parte prática, né? E inclusive a parte de gestão, de como eu não quero gerir a minha própria empresa. E isso também é um ensinamento, né? E tão importante quanto como fazer, a gente também tem que aprender a como não fazer, né? E tava tudo lindo. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de ver o meu nome lá, primeiro, segundo, terceiro lugar. Primeiro, segundo... Eu amava competitiva. Aquilo. Nossa, eu amava aquilo. Aí então eu falei assim, primeiro, segundo, terceiro da cidade? Não, querida, é da região. Qual que é a região? É Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, eu acho que era Tocantins, né? Eu não vou lembrar certinho, mas eram 3 a 4 estados. E aquilo me dava um gás monstro quando eu conseguia estar lá em primeiro, segundo, terceiro lugar. Era uma coisa assim que me movia mesmo estar naqueles lugares. E aí o meu corpo começou a, misteriosamente,
não entender aquele meu processo. Por quê? Porque eu falo que quando a gente começa a viver algo que está contra os seus princípios, o seu organismo, ele começa a parar. Por quê? Porque não tá legal. O que você tá vivendo não tá legal. Ele tá te mostrando diversas vezes. Aí você olha, fala, eita, isso aqui não tá legal. Ah, mas deixa, tá tudo lindo. O que eu vou mexer nisso? É o meu sonho. Larga a mão. Aí aparece outro ponto. Falo, eita, isso aqui também não vai meio contra o que eu acredito. Ai, mas tá tudo lindo, continua ali, tô ganhando meu dinheiro, tô fazendo meu dinheiro, tô conquistando sonhos, porque eu sempre fui uma pessoa de grandes sonhos, então assim, tudo que eu conquistei foi literalmente porque eu realmente desejei aquilo, os meus carros, a minha casa, as minhas casas, tudo foi que eu realmente planejei aquilo, eu realmente desejava aquilo. Então, o outro lado tava tudo certo. Falava, vou olhar pra esse pouquinho aqui, vou vou perder tudo aquilo ali, vou continuar. E assim continuei. Começou, engravidei, tive meu filho, voltei. Eu falo que foi uma grande virada de chave na minha vida, que às vezes nem eu mesma acredito depois que eu tive meu filho. Que eu tive meu filho, voltei para a rotina do banco e nada mais daquilo fazia sentido. O que antes eram coisas pontuais, que eu, não, deixa, eu vou focar. Nada mais daquilo fazia sentido. Não fazia mais sentido eu me matar, literalmente, emocionalmente, para conseguir estar no primeiro, segundo, terceiro lugar. Porque no final do dia eu queria era estar com meu filho. E aquilo começou a pesar. De eu não poder levar e buscar meu filho na escola. Meu filho, na época, tinha 2 aninhos. Quando apareceu meu primeiro... Mentira, 1 ano e meio. Quando apareceu um tumor no meu pé. Por que no pé? Porque literalmente me impedia de andar. Que loucura, né? Me impedia de ir até lá. E mesmo assim eu falo, gente, Deus, pelo amor de Deus, eu preciso desse emprego. É tudo, acabei de ter um filho. Falei, eu preciso desse dinheiro, tá doido? Me adoecer agora? Fui, tirei o tumor do pé. Fiquei, eu acredito, por uns 6 meses em adaptação de novo, porque é muleta, você não podia colocar. Porque onde foi no pé? Na planta do pé. Foi no meio do meu pé. Eu não conseguia colocar meu pé no chão. Foi algo, assim, bizarro de ver, sabe? Tirei o tumor, fiquei andando de muleta. Depois de fazer fisioterapia para aprender a andar de novo. Para isso, eu tive que me afastar do banco por 6 meses. Loucura. E nisso, para me afastar do banco, a minha cabeça era assim... Que mimiseira que eu virei. Por quê? Porque eu não podia ser humana. Eu tinha que ser máquina. Robô, né? Meu Deus, eu tô de atestado médico. Que coisa horrorosa. As pessoas perguntavam, o que você faz? Estou de atestado do INSS, estou encostada pelo INSS. Aquilo, eu queria morrer com aquilo. E nisso afetou completamente o meu emocional na época. Mas assim, ainda querendo voltar, ainda em busca, porque eu falava, não conseguia ver outra saída além de voltar pro banco. Me recuperei, voltei pro banco. Depois que eu tive filho, resumindo, eu nunca mais consegui ficar no ranking. Nunca mais. Porque, igual eu te falei, nada mais fazia sentido. E mesmo assim, eu continuei indo. Até que veio minha urticária. Primeiro veio o tumor, depois veio a urticária. Nisso, eu já tinha acabado de comprar, que foi o grande sonho da minha vida, que foi a minha casa. Eu tinha acabado de comprar. Eu tava no processo de financiamento da casa. Tipo, eu tinha, assim, 2 meses que eu tava na casa, né? De reforma, piscina, churrasco, cervejada. Porque, poxa, vamos comemorar. E eu sou da comemoração. Veio a urticária. A minha urticária, ela veio tão intensa que... Só de lembrar me dá coceira. Meu Deus. O meu rosto, o meu corpo inteiro, ele empelotou de um jeito que eu ficava embaixo de uma água fria com um garfo me coçando. Porque nada mais passava. E aí fui pro médico, comecei a fazer um monte e o médico começou assim, um dermato. Ele falava assim... Michele, você sabe que isso é emocional. Porque nisso ele me virou de ponta cabeça. Se é remédio, se é alguma coisa que a gente vai ficando velho, a gente começa a ficar cheio de alergia, né? Vamos ver se foi alguma coisa que você começou a ficar alérgica agora. Nada. Aí ele falou, seu processo é 100% emocional, você tem que ir pro psiquiatra. Eu? Psiquiatra? Tá tudo bem. Louco? Eu não sou louca. Psiquiatra vai fazer o quê? Vai me afastar. Se ele me afastar de novo, vou lembrar dos 6 meses que eu fiquei afastada, que eu me sentia a inútil da parada. Não posso. A única coisa que segurava a minha urticária era corticoide na veia. Era a única coisa que me segurava.
Até um dia que eu passei muito mal, fui pro hospital. E aí o médico olhou pra mim e falou assim, o seu problema é emocional. Só de olhar eu tô vendo que o seu problema é emocional. Ou seja, já foi o segundo médico me falando isso. Você precisa procurar ajuda psiquiátrica. Saí dali arrasada. Falei, e vendo, porque eu tava sofrendo horrores com aquilo ali. Falei, gente, realmente... Sem contar que eu engordei 10 quilos, né? Corticoide na veia por mais de 1 ano eu fiquei. Porque era a única coisa que parava. Por quê? Porque eu tinha que parar. O meu corpo já tava falando que eu precisava parar. E eu, o que eu fiz? Não vou olhar pra isso, não vou... A gente não consegue enxergar. É tão automático, robotizado. Robotizado. Exatamente. Quando eu olho pra mim naquela época, eu não era humana. Eu era um robô. Por quê? Porque algum momento alguém me disse, ou eu percebi que eu tinha que ser daquele jeito, robô, para conseguir ter as minhas coisas, eu resolvi matar a Michelle emocional, sentimentos que tinha dentro de mim, simplesmente para eu conseguir conquistar as minhas coisas. E coisas o quê? 100% material. Gente, eu não tô falando que não é importante coisa material. Pelo amor de Deus, eu sou educadora financeira, né? Então, pelo amor de Deus, eu sou a pessoa que, né? Mas isso não pode te mover. É o excesso, Isso não pode ser só isso. Eu era uma pessoa extremamente vazia em busca de coisas materiais. E aí veio a minha primeira crise de síndrome do pânico. Foi quando eu simplesmente caí na escadaria da agência bancária onde eu estava. Foi assim, eu tratando urticária, aí eu ficava ali 3, 4 dias de atestado, que era quando me atacava horrores, eu não conseguia fazer nada, porque eu ficava... literalmente, eu transformava o meu rosto, o meu corpo ficava transformado. E mesmo assim, você continuou. E mesmo assim, pegando atestado de 3, 4 dias. 3, 4 dias. E indo. E não aceitando E não aceitando que eu precisava parar e olhar para aquilo, que eu não era louca pra ir pro psiquiatra, o que tá acontecendo? E eu falava, eu mando em mim. Eu mando em mim. Algum momento, eu não lembro de ter colocado Deus na minha vida. Nenhum momento. Eu falava, eu mando nessa porra toda. Eu mando no caralho da minha vida. Então eu vou fazer o negócio rodar. E fui. Aí eu lembro certinho, na parte da manhã, eu ainda empelotada lá na agência. Um ataque cardíaco, sabe? Aquela coisa, coração batendo. Eu falei, gente, eu vou infartar. Eu vou infartar. Aquela coisa que eu nunca tinha sentido aquilo antes. Eu tinha 33 anos. Agora meu filho já tinha 2 anos. 2 anos e pouquinho. E eu pedi pra minha gestora na época, eu falei, eu preciso sair mais cedo. Porque eu era gerente de contas. E aí eu falei, eu preciso sair mais cedo porque eu não estou nada bem. Saí, fui almoçar, começou a mão. Falei, que porra é essa? O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo? Fui pedir um suco de maracujá, lembro certinho. Do lado da minha agência tinha um sabor em quilo. Fui comer lá, pedi um suco de maracujá. Aí a moça falou assim, Mi, que sempre almoçava lá, né? Mi, você não tá bem? Falei, eu acho que não. Me vê um suco de maracujá mais forte que você tiver, porque minha mão precisa parar. Entendeu? Eu não tava focada, eu tava focada em remediar a situação. Eu não tava preocupada em resolver, eu tava preocupada em remediar pra conseguir voltar logo pro trabalho. A hora que eu saí dali, voltei pra agência. Eu simplesmente despenquei na escadaria da agência. Veio o cliente, foi uma crise de choro que eu falava assim... Sabe quando você chora? Não sei se já aconteceu com vocês. Que você chora, que é como se fossem 2 pessoas. A pessoa aqui fora, choro, gente, de catarro, misturado com cabelo. Aquela jogada no chão, aquele de sal, de criança, gostoso. Pensa eu toda de social, escarpã, toda maquiada, jogada no chão, no meio da Afonso Pena. E eu chorando. E eu por dentro falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Michelle, se acalma. Michelle, o que tá acontecendo com você? Olha, me arrepio até hoje de lembrar. Porque foi como se fossem 2 pessoas. Eu, fisicamente, naquela situação que eu não conseguia emitir um único som, além de choro. E eu lá dentro, ninguém morreu. Seu filho tá bem, seu marido tá bem, tá todo mundo bem. O que tá acontecendo com você? Nisso vieram os clientes, porque todo mundo me conhecia. Me pegaram e me arrastaram pra dentro da agência. O guarda veio, me ajudou também pra me colocar lá no fundo. Michelle, se acalma. Minha gestora falou assim, eu acho que você não tá bem, né? Eu falei, não. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou ter que ir pro hospital. Fui para sair de lá, porque nisso eu já tava toda empelotada também da coisa. Minha mão era assim, ó. Era muito doido o negócio. Fui pro hospital.
A primeira vez que eu fui pro hospital por conta da crise. Aí peguei o médico falou, você vai precisar ir pro psiquiatra. Não, fui pro psiquiatra. Obviamente, ele me afastou. Eu tava num processo muito profundo da depressão e da negação. E ali eu fiquei, acho que mais uns 2 meses afastada no começo. Eu acho que ele me afastou por 1 mês, depois ele me afastou por mais 1 mês. Foi uma das piores fases, assim, da minha depressão, que foi a fase que eu não conseguia levantar da cama. Ele me deu medicamento para me acalmar, para acalmar o meu organismo, porque nitidamente o meu organismo estava em pane. E chegou uma época que eu fiquei 3 dias sem tomar banho. Eu com uma criança de 3 anos. Meu Deus. Aí eu precisava voltar a trabalhar, porque eu ainda estava fazendo tratamento, mas eu não tinha aceitado 100% a minha condição. Voltei a trabalhar. Tive a pior crise de depressão, foi bem pior do que da outra vez. O meu lado esquerdo do corpo inteiro paralisou, eu dentro da agência. E aí tive que ligar pro meu ex-marido, na época era marido ainda. E ele foi lá na agência, me buscou, me levou pro hospital. E olha a coincidência, que não existe coincidência, né? Lembra que eu falei que eu não colocava Deus nas minhas decisões? Era eu por eu mesma. Eu peguei o mesmo médico. Qual é a probabilidade de você pegar o mesmo médico no hospital? Eu peguei o mesmo médico, ele olhou pra mim e falou assim, eu lembro de você. Eu falei, nem eu lembrava, eu tava em crise, meu lado esquerdo paralisado. Eu entrei de cadeira de rodas, pra você ter noção. Porque eu não conseguia andar, minha boca torta, meu olho não abria. Foi assim, e eu só pensava, eu vou morrer com meu filho de 2 anos. Eu vou morrer, vou deixar meu filho de 2 anos. E aí a hora que eu peguei o médico, ele só falou assim, o que vale mais pra você? É óbvio que eu vou me emocionar. Você continuar sendo as primeiras como gerente de banco, ou você ser mãe. Aí eu regalei o olho assim na hora, ele falou assim, porque se você continuar assim, o seu filho vai te perder como mãe. Você tá tendo princípio de infarto e princípio de AVC. Até onde você vai? Ali, meu chão abriu. Porque ali eu vi que eu não tava com uma crisezinha. Ali eu vi que eu realmente estava doente. E que se eu não me tratasse verdadeiramente e não simplesmente me entupisse de remédio para poder voltar ao trabalho, ou seja... Quantas pessoas fazem isso? Exatamente. É uma queda de braço da gente com a gente mesmo. Exatamente. Por quê? Porque é como, igual o médico falou, é como se você estivesse colocando... Como não? Você está colocando o banco acima da sua vida. Você está colocando um excesso de emprego responsabilidade surreal acima da sua vida, acima da sua vida, acima da vida do seu filho e da importância do seu filho. Até onde vale? E aí, nisso, me afastei, fui fazer tratamento, fiquei 2 anos afastada, consegui entender tudo o que estava acontecendo comigo. Ah, Michele, foi fácil? Claro que não, gente, foram 2 anos de tratamento. 2 anos não são 2 dias. 2 anos de você ter que passar por todo o processo e sentir toda a dor do encerramento de um ciclo. Porque ali eu vi, eu preciso encerrar esse ciclo com o banco. Porque ou é o banco, ou sou eu, ou é o meu filho. Entendeu? E não é só o banco. Vamos falar que é uma história, é um sonho. Sim. É o que você sonhou a vida inteira, sim, que você colocou na sua cabeça e você lutou por aquilo. Então, assim, inconsciente não é só não o é banco. Só um emprego. É o seu sonho. Não é só um emprego. Como abrir mão desse sonho? E como é que foi, Mi? Como... igual você falou, você parou 2 anos porque você precisava enxergar. E essa aí é uma pergunta que eu acho que é o que a gente faz para nós mesmas, né? Como que você enxergou? Como? Porque, assim, o costume, vamos dizer assim, vai no psiquiatra, toma remédio para você se acalmar. Só que você sabe que você tá mascarando. Uhum. A gente precisa trazer à tona a dor. Não só remediar. E que horas que você conseguiu enxergar essa dor e o que você fez para virar a chave? Eu falo que a frase que o médico me falou me trouxe a realidade. Tirou meu chão na hora, mas me trouxe a realidade. A hora que veio, eu falei assim, ok, eu vou fazer tratamento com psiquiatra e vou fazer tratamento com psicólogo. Porque até então, isso pra mim era
de outro mundo. Eu tomava o medicamento do psiquiatra, mas era assim, era para outro objetivo. Eu tomava porque eu queria voltar para trabalhar. E não tomava olhando as minhas dores, o que eu precisava tratar aqui. Então, na hora que veio a frase desse médico, eu falei, eu vou atrás de um psicólogo. Comecei tratamento psicológico e comecei a desenhar a minha vida até ali. Até ali, estava tudo sob o meu controle. Eu sempre fui uma pessoa que gosto de ter o controle. Eu gosto do planejamento para nada sair do meu controle. E a partir dali é que eu ia ter que começar a abrir mão do controle. E eu falei, o que eu vou fazer? E aí que veio Deus na minha vida. Foi em 2019 que foi minha conversão real. Tudo isso foi em 2017 que eu passei. Até 2019 eu me tratei. Me tratei no quesito de olhar para mim. E o que eu vou precisar fazer para sair dessa agora? Porque eu quero cuidar do meu filho. Eu quero criar o meu filho. Você já teve algum tempo que você se vitimizou? Nossa. Ai, porque não deu certo? Por que eu cheguei até aqui e agora eu tenho que parar por aqui? Você teve esse tempo? A revolta com Deus até. Uma revolta de... O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Por que eu cheguei até aqui e agora eu tenho que retroceder? Desde os meus 13 anos eu trabalho. A hora que eu consegui chegar no meu auge, vamos dizer assim, exatamente, que era conseguir conquistar realmente o que eu mais desejava, que era realmente a minha casa dos sonhos, e aquilo pra mim era algo assim, que me movia de verdade. O Senhor vai tirar tudo de mim. O que eu fiz? Tanta gente ruim, tanta gente com coração ruim. O que eu fiz? E aí veio a revolta. Primeiro de tudo veio a revolta. Depois, lá, igual eu falei, comecei a desenhar o meu processo até ali, dentro da psicologia, dentro da terapia, que eu fui olhar que eu estava revoltada. Porque eu estava tão máquina que eu não conseguia nem entender que eu estava revoltada. Entendeu? E era tanto uma vergonha, porque é muito doido isso. Eu não sei se vocês já tiveram depressão ou já tiveram um quadro, enfim, de início de depressão, ou estão, né, dentro de uma. Eu não tive apoio nenhum quando eu tive isso. O meu ex-marido me acusava, as minhas amigas de dentro da minha casa na época falavam... Você reclama de barriga cheia. Olha tudo que você tem. Olha o carro que você anda. Olha a casa que você tem. Olha o emprego que você tá deixando para trás. Porque era como se eu estivesse falando não pro emprego que eu tinha. Olha o emprego que você tá olhando para trás e tá... Como que elas falavam? Como se eu estivesse endemonizando. Mal agradecida do meu emprego. Você não tem problema. Você não sabe o que é ter problema na sua vida. Então, ao invés... Isso foi... Gente, parece que faz muito tempo. Mas isso foi em 2017. Tem menos de 10 anos isso atrás. Hoje eu acredito que as coisas ainda têm um pouco desse preconceito. Ainda tá um pouco melhor, tá? Mas ainda tem muito preconceito. Então eu acredito que o pior da depressão, na verdade, é a falta de apoio que a pessoa tem. Porque para ela assumir que ela tem aquilo, já é uma dor imensa. Ela já está na dor. Né? Ela já tá engolindo o sapo, não olhando para a realidade dela há muito tempo, por isso que ela entrou numa depressão, porque senão não tem como você entrar. Então você já tá num processo de dor há um bom tempo. Caiu em depressão, para você assumir que você tá naquilo, já é uma dor horrorosa. As pessoas que te cercam ainda te julgar é algo que é jogar a última pá de terra em cima de você. Exatamente. Era isso que eu sentia. Então, a parte de me vitimizar, eu me vitimizava muito, mas para Deus. Porque era uma coisa que eu não podia falar para as pessoas. Porque quanto mais eu falava, mais eu era vítima, mais eu era ingrata, mal agradecida. Chegou até onde ela quis, ela conquistou tudo. Por que tá reclamando? Exatamente. E ainda agora resolve ter uma doença só para chamar atenção. Basicamente é isso. Você tá tendo uma doença apenas para chamar atenção porque você não tem problemas reais. Então eu vi muito isso. Então assim, a terapia para mim, juntamente com a minha real conversão que veio em 2019, só com isso que eu consegui de fato encerrar aquele ciclo, que foi eu ir até o banco e conseguir solicitar a minha demissão. Então todo mundo fala assim, nossa, que loucura, você com quase... decidiu. Eu decidi. Por quê? Porque a vida é feita de decisão. Quando eu fiquei esses 2 anos parada, e literalmente quem se afasta do INSS, você se sente como se você tivesse congelado. Eu fiquei 2 anos como se eu tivesse 2 anos para trás.
como se eu não tivesse vivido aqueles 2 anos. É algo muito doido, parece que você fica amarrado ali naquele passado que tá um pouco presente ainda na sua vida. Eu acho que acaba sendo um luto, né? Sim. Porque você tem que abrir mão daquilo, de um sonho, e você não aceita e você tem que lidar com aquela dor. Exatamente. Por mais que você tenha que decidir e prosseguir, mas você tem que abrir mão daquilo e dói demais. Mas a decisão, cada decisão, você tem que abrir mão de alguma coisa. Exatamente. E dói. Tem que aceitar que dói. Uhum. Como que abrir mão de algo não vai doer? Se você tem aquilo, é porque faz sentido pra você ter aquilo. Aí você tem que abrir mão daquilo por conta de uma decisão. Gente, toda decisão, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Uma decisão idiota. Vamos pensar, eu decido acordar um pouco mais cedo. Olha a dor que é. Nossa, eu vou ter que deixar de dormir aquela manhã, aquela coisa. Eu decido me organizar financeiramente. Você vai ter que largar mão de muitas coisas para você conseguir se organizar financeiramente. Então, para tudo, toda decisão você tem que abrir mão. Então, esses 2 anos foi 2 anos de tratamento real. Não foi eu tentando mascarar. Não foi eu querendo tomar remédio só para poder voltar ao trabalho. Foram 2 anos de eu olhando e sabendo que eu ia ter que abrir mão daquele profissional. E aí, por isso que demorou 2 anos. Porque não é uma coisa que eu conseguiria abrir mão de um dia pro outro. Por mais decidida que eu tivesse, eu estava decidida que aquilo não era mais pra mim. Mas eu demorei 2 anos pra conseguir assumir essa dor que ia me causar, de abrir mão de lá. E aí, pra voltar em 2019, pra conseguir pedir a minha demissão. Na época, tava tendo PDV. Não sei se você já ouviu falar, que é o programa de demissão voluntária. E aí, pra quê? Porque como eu tinha quase 15 anos lá de banco, pra eu não perder tudo. Então, ainda teve sorte, tá vendo como que Deus. E aí, honrando a minha decisão. Porque foi exatamente quando eu decidi. Eu decidi, eu lembro que foi no comecinho de janeiro que eu decidi. Eu falei assim, esse ano de 2019, esse ano eu não vou ficar encostado pelo INSS. Esse ano eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Se eu vou voltar pro banco ou não. E ali na hora que eu falei, não volto pro banco. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Então eu vou pedir demissão. Em junho, veio a carta falando que o banco estava me ofertando um PDV. E aí eu voltei para trabalhar, fiquei ali 1 ou 2 meses para poder sair pelo PDV. Fiquei 1 ou 2 meses, que foi super tranquilo. E aí eu consegui assinar o meu PDV, que é como se eu tivesse sido mandada embora. Mas na carteira parece que eu pedia a demissão. Que era o que faltava para mim, que é o que eu precisava para conseguir abrir mão. E a sensação foi de derrota ou de alívio? Alívio. Porque eu já estava decidida. Porque o luto da perda eu já tinha vivido. Aceitado. Não vou nem dizer que era superado, mas aceitado. Eu tinha amadurecido isso. Eu amadureci isso durante 2 anos. Então, mais uma vez, não foi da noite pro dia. Não é da noite pro dia que a gente vai sair. Seja qual problema que a gente tiver. A questão é a gente ter paciência com o processo. E não tem como não passar pelo processo. Não tem como, porque senão até hoje, se eu não tivesse passado pelo processo, eu teria arrependimento de ter largado o banco. Eu vou largar porque eu tô muito doente, mas eu não amadureci isso dentro de mim. Eu ia me arrepender, eu tenho certeza absoluta. Porque empreender é você conviver com incertezas todos os dias. E o banco não me dava essa certeza. Então é algo que, se não tivesse muito bem resolvido, ou não é? É algo fácil. Você fala, vou voltar pro CLT. Pelo amor de Deus, vou voltar pro CLT. Então, tudo na minha vida, tudo. Por que é muito difícil eu me arrepender de alguma coisa real? Não tô falando de me arrependi de ter comprado uma xícara. Claro que isso acontece. Mas eu digo assim, arrependimentos reais. Porque eu tento até o fim. A hora que eu vejo que eu não consigo mais, isso foi no meu processo com o meu profissional, isso eu levo pra minha vida pessoal, isso foi dentro do meu casamento. Então, tudo que as pessoas falam assim, mas você não tem saudade? Mas você não se arrependeu de ter ou se divorciado, ou ter saído do banco? Falo, não. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que eu tentei até o meu último fio de cabelo. E literalmente, tentei até meu último gota de saúde. E isso não quer dizer que não deu certo. Super deu certo até ali. Entendeu? Olha quanto aprendizado. Olha, querendo ou não, você chegou no seu auge. Foi sucesso. Sim. Ponto. Encerra ali. Por quê? Porque foi sucesso.
Ô Mi, e depois de tudo isso que você pediu a demissão, depois, e o que veio da Michele depois disso? Como que você recomeçou? E aí que entra o que eu falo que foi a minha primeira morte. Porque hoje eu sou uma pessoa completamente diferente daquela época do banco. E eu não digo só de cabeça, eu digo emocionalmente. Porque no processo do banco eu consegui entender que eu preciso voltar a ser humana. E esse processo, como qualquer outra mudança, não é da noite para o dia, né? Eu consigo entender hoje. Igual eu comecei falando da gratidão, né? Que eu sou muito grata e eu tenho uma gratidão pelo banco, assim, enorme. Mas esqueci sua pergunta. Como que você recomeçou? Ah, tá. Tá, eu saí do banco, pedi minha demissão, ufa. Tá, lógico que você reavaliou o que foi bom, o que não... E agora? O que eu vou fazer? A hora que eu assinei, que foi? É muito engraçado. Depois você falou, o que eu vou fazer? Vou ficar um tempo sem fazer nada, vou descansar ou vou recomeçar? Amiga, você me conhece? Eu acho que eu ia ficar um tempo sem fazer nada. Não é de mim, não é. Vai pedir a demissão. Eu já tô, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Deixa eu já abrir meu CNPJ aqui, do que eu não sei, mas eu vou abrir alguma coisa. Eu sou dessas. Mas engraçado que eu assinei o meu pedido de demissão. 15 dias depois, eu tava nos Estados Unidos. Porque mas assim, você foi se dar o luxo e o direito de passear ou você já foi em busca de alguma coisa? Eu fui em busca... As duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma prima, que é uma prima irmã, que mora nos Estados Unidos. Eu fui pra ser madrinha de casamento dela. Fui pra me divertir, porque eu queria conhecer a Disney, porque eu queria ver outros horizontes. Mas se eu te falar que, além da minha prima, o que mais me motivou... além de diversão. Diversão era o terceiro item. O primeiro era a madrinha. Porque a gente não se permite. Tipo assim, nossa, muito agora doido eu isso, acabei de sair, agora eu vou lá Como gastar. eu já vou rasgar dinheiro em dólar ainda, A gente né? não se permite. Eu falei, o primeiro foi a da minha prima, porque se não fosse por ser madrinha, eu não teria ido. O segundo foi para conversar com pessoas. Para ver se eu conseguia abrir a minha mente. Porque eu estava resolvida que não era mais banco que eu queria, mas eu estava completamente perdida do que eu iria fazer. Eu sabia que eu era muito boa, porque todo mundo falava, Mi, socorre aqui, me ajuda aqui, nana. Só que eu tinha muito medo de assumir isso. Muito medo. Então, eu fui pra lá pra abrir os meus horizontes, conversar com pessoas literalmente de fora do meu redoma, entendeu? E aí lá, conversando com as pessoas, parece que me deu mais... coragem, literalmente, coragem de voltar e assumir o que de fato eu queria fazer. E aí eu voltei, minha filha, aí já engatei a primeira e já abri CNPJ. Começou. E é sobre isso que eu ia falar, sobre coragem. E o nosso projeto Elas Vivem é exatamente sobre isso. A gente quer incentivar mulheres reais, como nós aqui, como a Michele contou a história dela aqui, e a gente quer incentivar em cada podcast, em cada convidada que a gente trouxer aqui, a gente quer mostrar que precisa ter coragem. Precisa, e muita. E decisão. E o nosso projeto Elas Vivem vai ser sempre baseado em incentivar você a ter coragem e sempre se decidir, porque é normal a gente se vitimizar, é normal a gente se revoltar, como a Michele falou, não tem como, porque nós somos humanas e nós somos muito sentimento. E o principal, a gente aceitar que somos sentimentos. Exatamente. Que nós não somos mais máquinas. Em nenhum momento a gente foi máquina. E a gente não precisa ser esse robô. A gente não precisa se sobrecarregar de responsabilidade. E o nosso projeto é exatamente sobre isso. A gente quer encorajar vocês. A gente quer encorajar, seja qual for o problema, mostrar que mesmo... olhando para a mulher, falar, ela não tem problema, todo mundo tem problema. E a gente consegue superar aquilo. Só que tem que escolher. Tem que ter uma decisão e tem que ter uma escolha. E tem que ter uma renúncia. Ou você vai parar... Exatamente. Dói. Claro que vai doer renunciar, claro que vai. Mas vai doer agora para depois... sarar. E eu realmente acredito, sabe como que tudo isso começa? Antes da decisão, antes de abrir mão de alguma coisa, é a gente aprender a se olhar. É aprender a olhar quem eu sou de verdade. Como que eu funciono?
Igual eu sempre falo, né? Que falar de dinheiro é falar sobre vidas. Por que que eu gasto tanto no cartão de crédito? Por que que eu tento me esconder tanto atrás de procedimentos estéticos? Quem sou eu de verdade? Será que eu sei lidar com os meus sentimentos? Ou eu tô fingindo saber? Porque quando a gente excede em qualquer outra coisa, vamos colocar... toda vez que você tá magoada, toda vez que acontece alguma coisa com você, você vai lá e compra uma blusinha no cartão de crédito. Será que você sabe mesmo lidar com seus sentimentos? Será que você não tá criando mais um problema? Que vai ser o financeiro ali na frente? Simplesmente para tampar quem você verdadeiramente é. Tudo isso por medo da gente olhar... De enfrentar o que a gente precisa enfrentar, porque a gente precisa aprender a mergulhar dentro da gente, para só depois a gente entender o que é que eu preciso decidir que eu não tô conseguindo. Ou a quem eu tô querendo chamar atenção, pra porque isso. Essa semana eu ouvi uma história, era nítida a história dela de dor, só que ela não quer sair daquela história, porque ela usa aquela... Ela tem, claro, uma história de rejeição, só que aquilo não foi superado e ela usa aquela dor para atrair pessoas para olhar para ela. Olha que loucura. E isso pode ser consciente ou inconscientemente. Exatamente. Como que eu vou saber, Mel, se eu tô passando por isso? Olhando para dentro de você. Mas isso dói, né? Dói. E às vezes a gente não, quantas vezes a gente não quer enfrentar e olhar para essa dor. Exato. Né? Se eu parar de chamar atenção, o meu marido não vai mais me olhar, não vai mais me amar. É aquela coisa da doença também. Tem quantas mulheres que estão doentes simplesmente para chamar a atenção do marido? Nossa, Michele, mas aí você tá julgando. Não, é ajudando. É tentar, a gente olhar para dentro e falar assim... Eita, será que existe essa carência, igual você falou, essa dor dentro de mim, que simplesmente eu nunca olhei e não curei isso? Só que para isso você precisa querer. Você precisa querer evoluir. E toda evolução dói. Não adianta. E um diferencial, vamos dizer assim, que não deveria nem ser essa palavra, mas pra gente finalizar aqui, você já parou para pensar e para reparar que hoje em dia, nós mulheres, a gente não tem paciência em ouvir a dor do outro. Sim. Né? Quantas vezes vem uma pessoa que a gente considera tóxica, você fala, ai não, lá vem ela. Só que às vezes aquela pessoa precisa falar, porque o falar cura, desabafa, alivia. Cada né? vez que você fala, você se cura um pouquinho. Só que, claro que sem culpar, mas hoje em dia, cada vez menos as mulheres estão sem paciência para ouvir a outra. E o nosso podcast é exatamente sobre isso. A gente quer ouvir, né? A gente quer mostrar, a gente quer acolher, a gente quer mostrar para você que tá tudo bem. E terão muitos outros, muitas histórias, e eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma história e você vai decidir virar a chave. Sair de onde você está. Independente de onde você esteja. E sair da sobrevivência para viver essa vida que quando a gente muda um detalhezinho, muda tudo. Quando a gente muda, o mundo muda. É isso aí. Né? Obrigada, Mi, pela história linda. Obrigada por estar. Tô gelada até de nervosa. E eu quero agradecer de verdade por você ter aceitado a loucura. É isso aí, o podcast, o Elas Vivem é eu e Michele Maciel, Melissa, Miranda e Michele. 4 M's, hein? Segurem. 4 M's num projeto só. Então, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham se identificado. E, claro, se lembrar de uma amiga, manda esse vídeo para uma amiga. Às vezes a gente pensa que não, mas você pode estar salvando uma história, ou a vida dela. Com certeza. E sigam o nosso Instagram, curtam os nossos eventos, né? Cola na gente ali que a gente vai adorar também saber da sua história.